Olá pessoal, aqui quem fala é o Marco Gandra. No episódio de hoje, eu, Luiz Sérgio Marota, Carlos Malab e Marco Paulo de Espírito batemos um papo gostoso com a pesquisadora acadêmica, psicóloga e hipnóloga Gilda Moura. Ela contará sobre as suas pesquisas no campo da paranormalidade, curas mediúnicas e ufologia. Esse episódio está memorável, mas segue uma informação. Esse trabalho foi uma oportunidade. Nós encontramos com ela e ela aceitou gravar conosco. Assim, nós não estávamos no nosso estúdio. Sacamos um celular, apontamos o microfone para a boca dela e fizemos a gravação. Contudo, você pode ouvir aí um barulho de carro e um áudio um pouquinho diferente do que está acostumado, mas está de boa qualidade. Isso aí, pessoal, vamos ao episódio. Um grande abraço e fiquem com Deus. Bom, meu nome é Gilda Moura, tá? Eu sou psicóloga clínica, hipnóloga e trabalho há muitos anos, quer dizer, desde novinha, né? O meu interesse sempre foi o diferente, os fenômenos que atualmente na ciência se chamam fenômenos anômalos, né? Isso inclui toda essa parte de mediunidade, paranormalidade, e contatos com extraterrestres, ou eu na verdade não chamo de extraterrestres, eu chamo de alienígenas, porque a gente não sabe quem são eles, né? E na verdade com os anos e com o tempo acabei me especializando mais no estudo da chamada abdução, não pela abdução em si, porque o meu interesse maior é a consciência e os estados alterados da consciência. Então, para mim, quando eu comecei a ver as pessoas que tinham esse tipo de contato, comecei a perceber que elas tinham uma consciência ampliada, tá? Diferente da maioria das pessoas. Às vezes era um boiadeiro lá no interior de Mato Grosso e era capaz de falar sobre muitos assuntos e entender assuntos complexos, como às vezes outras pessoas, até formadas no Rio de Janeiro, não conseguiam. Então, essa expansão da consciência me interessou muito. É como se eu pudesse ver e estudar alguma coisa com uma lente de aumento, né? E a partir daí, eu acho que a própria vida, ou o meu destino, não sei se é por aí, foi proporcionando não só grupos, como pesquisa, como pesquisadores, e com isso eu fiz uma pesquisa muito grande com uma universidade americana, a Universidade de Illinois em Chicago, o departamento da Fundação Kairos lá, que era sobre o cérebro, e colocamos eletrodos no Brasil em mais de 100 pessoas, em 4 grupos, né? E isso para mim, dentro desse estudo da consciência, foi muito importante, porque eu pude ver a nível concreto, né, o que se passava no cérebro no momento que os fenômenos estavam ocorrendo, né? E sobre isso depois a gente fala um pouquinho mais, aprofundando o que seria isso de importante, vamos dizer assim. Certo, e como é que foi, você antes nos falou, como é que foi o início, o esquema do início dessa pesquisa? Você estava no congresso, né? Você tinha sido admitida no congresso, não é isso? Isso com relação à abdução, né? Tá que certo. Foi o congresso, veio... o Abduction Study Conference. Mas antes disso, quer dizer, antes do Abduction, eu já tinha começado essa pesquisa. Tá? Você já tinha. A pesquisa é anterior ao Abduction, a pesquisa com os eletrodos. Né? Entendi. A pesquisa com os eletrodos foi o seguinte: eu, a um certo ponto da minha vida, né, dentro dos estudos de psicologia e de consultório, de tudo isso, eu dei uma parada
e resolvi trabalhar com indústria. Eu fui fabricar roupa, porque eu sempre gostei também um pouco dessa área, né? E quando estava muito cansada de tudo isso e que eu terminei essas indústrias, tá? É como se disseram, você não nasceu para ficar fazendo isso. E aí aconteceu um congresso no Rio de Janeiro de psicologia transpessoal, em que eu fui assistir, e nesse congresso eu vi esse pesquisador, o Dr. Normandon, que apresentou o laboratório dele lá na universidade, um maquinário fantástico, aqueles maquinários que eu acho que desde menina eu sonhava em ter para poder pesquisar mediunidades e todos os fenômenos, né? Porque, inclusive, uma coisa que é bom dizer, eu quando me formei em psicologia, eu vou estudar toda a parte junguiana, e vou inclusive para o Hospital Pedro II no Rio de Janeiro, porque eu queria entender a diferença de esquizofrenia e mediunidade. Tá? Na verdade, o meu estudo começa bastante por aí. E nessa época, então, eu fiquei encantada, né, com o maquinário dele, só que ele dizia que ele não tinha mais sujeitos para fazer pesquisa. Ele tinha as máquinas e não tinha os sujeitos, e eu tinha os sujeitos e não tinha as máquinas, né? Então, fui conversar com ele, e 1 ou 2 anos depois ele volta ao Brasil, e aí que nós vamos fazer uma primeira viagem, que é uma viagem que a gente chama de viagem piloto, para descobrir como nós íamos fazer a pesquisa. E nessa viagem foi o Dr. Joel Weiss, que na época era do Teatro Vanucci, lá no Rio, junto com o Vanucci, que faziam já pesquisa de paranormais, onde o Dr. Edson de Queiroz, que vocês devem conhecer, que recebia o Dr. Fritz, fazia operações. E eu nunca tinha querido me aproximar, quer dizer, eu gostava de todo esse estudo de paranormalidade, mas eu não tinha interesse em chegar perto desses curadores grandes, eu tinha receio, tá? Eu não sabia bem o que era aquilo e eu tinha um pouco de medo. Só que foi uma das condições que o americano colocou para mim, porque o grande interesse dele era diferente do meu. O meu era a consciência, o dele era a atuação mente-matéria. Então, como ele queria fazer o estudo de mente e matéria, ele queria curadores não que fizessem só a cura espiritual, mas que tivesse corte, que tivesse sangue, para ele poder ver essa atuação mente e matéria, né? Então, eu fui obrigada a montar, quase que foi operação de guerra, porque foram 7 anos pelo Brasil todo, e montando esquemas muito grandes para conseguir fazer a pesquisa desses curadores. Primeiro porque eles não deixavam fazer a pesquisa, nem colocar eletrodo, se não tivesse cura, se não tivesse 500 pessoas pelo menos para eles curarem, né? Então tinha que ser um esquema grande para que isso tudo pudesse ocorrer. Então, esse primeiro momento, nós fizemos uma viagem, o Joel Weiss conseguiu umas indicações dos centros para nos receberem, né? Saímos de carro, o Joel, o médico que era ortopedista, cirurgião, nos acompanhando, um médico que não era espírita, tá? Eu e o Dr. Norma, que era esse da universidade, né? E já começaram a ocorrer fenômenos, porque tem toda uma história minha ligada a essa parte alienígena ou extraterrestre de contato. Então já começaram a acontecer fenômenos no próprio carro, tá? Uma coisa que foi constatada, o carro era álcool. Naquela época tinha uma falta de álcool e nós estávamos num trecho da estrada entre São Paulo e indo para Goiás e que ficamos sem álcool, e esse carro andou 300 quilômetros sem álcool, tá? E finalmente isso visto inclusive pelo americano, que era bastante cético, que o carro estava andando sem álcool. Finalmente nós paramos num posto, colocamos o álcool e aí chegamos numa estrada que tinha uma bifurcação onde teríamos que pegar para Palmelo, porque depois de São Paulo, em São Paulo nós tínhamos ido a Leme, que era, não sei quantos aqui podem conhecer, que tinha o Valdemar, que fazia operações, um centro espírita de Leme, que era um centro Ramatiz, tá? E que também saíram muitos fenômenos nas minhas fotos, saiu ectoplasmia, muita coisa aconteceu lá. E aí nós tem essa bifurcação
E eu sabia que para ir, Palmelo estava aqui e adiante tinha Caldas quentes, né? Onde tem o rio quente. E eu tinha um sonho de entrar naquelas águas, né? Aí eu fiz uma proposta, eu digo, vamos dormir lá, vamos tomar banho naquelas águas termais antes de irmos fazer a pesquisa em Palmelo. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer em Palmelo, né? E o Joel disse, não dá, nós estamos com álcool reduzido, nós vamos 70 quilômetros além de Palmelo e depois vamos ter que voltar 70 quilômetros amanhã para as operações e podemos chegar atrasada ou não chegarmos para essa operação. Bom, tudo bem, ele seguiu a estrada que ele achava que era e foi a mais estranha estrada da minha vida. O médico, inclusive, que estava nesse carro, outro dia me ligou e disse, Gilda, você lembra daquela esquisita estrada? Nós andamos horas por uma estrada nova, que não tinha absolutamente nada, não tinha uma casa, não tinha um posto, não tinha uma fazenda, não tinha nada nessa estrada. E só passava um mesmo tipo de caminhão carregando toras de madeira de tempo em tempo. Não passava um carro, um ônibus, mas absolutamente nada. Nós ficamos horas nessa estrada. Nós já devíamos ter chegado em Palmelo um tempão e eu pergunto ao Joel, cadê Palmelo? Ele disse, também não sei, nós já devíamos ter chegado há mais de 1 hora. Tá? E de repente a gente vê uma placa grande, Caldas Novas. Tá? E até hoje nós não sabemos como fomos parar em Caldas Novas. E o Joel ainda faz uma brincadeira na hora, ele olha e disse, bruxa, você queria vir para Caldas Novas? Como é que nós viemos parar aqui? Bom, e aí tomamos os banhos, né, nas águas termais e fomos para Palmelo. Quando chegamos em Palmelo, eu não tinha noção do que eu ia assistir, tá? Porque até ali eu só tinha visto o Dr. Edson no Teatro Vanucci no Rio. Eu na plateia, distante, não tinha me aproximado ainda do fenômeno, né? Quando entramos no centro, que era do Antônio Rios, que era o médium, tá? E que recebia uma entidade que era chamada Dr. Ricardo Stein, seria um austríaco, um médico austríaco, na verdade, que fazia as operações usando uma serra elétrica, né? Mas era serra elétrica, gente, não é de cortar, por exemplo, do cirurgião que estava conosco, que era ortopédico. Não era serra elétrica ortopédica, era serra elétrica de cortar madeira, tá? De verdade, né? E quando nós entramos, tinha uma maca, tinha uma criança que devia ter 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Uma senhora segurando essa criança e gritando, eu acredito em Deus e no Dr. Ricardo. Bom, eu tenho o meu lado de psicóloga, né? A sensação que eu tinha entrado no manicômio, para ser verdade. Eu disse, onde é que eu tô? Essa mulher deve ser maluca, porque segurando uma criança de 1 ano e meio e esse homem com essa serra elétrica para cortar essa criança, onde é que eu tô? Né? Então, se vocês verem esse vídeo, eu estou segurando meu rosto, o rapaz que filmava ficou tonto, porque tinha um campo ali, muito forte. E o mais importante nesse lugar é esse campo. Como faz a formação daquele campo que atinge a consciência das pessoas. Porque depois de 10 minutos, gente, que eu estava ali, eu olhei para o americano estava fora dele, estava assim em êxtase. E eu fiquei em êxtase. Você fica tranquila, feliz, achando que aquilo é o jeito mais normal de curar. Sangue espirrando para tudo quanto é lado, todo mundo calmo, ninguém sente dor, não tem anestesia, ele dá uma pequena anestesia que, segundo o médico que estava conosco, é bem superficial, tá? Teve um relatório, o manual dele, eu acho que eu mandei para o Geraldo, esse relatório escrito pelo médico que nos acompanhou e assistiu todas as operações lá. Ninguém tem choque, ninguém tem dor, não tem nenhuma infecção, aquelas pessoas saem andando num sol de meio-dia pela rua depois de operados. E não só o peito dessa criança, como tem no vídeo mesmo, tem um japonês que tinha um problema cardíaco, ele corta com a serra elétrica daqui até aqui, ele ainda abre o peito do homem assim, sangue espirra para todo lado, o homem está rindo. Tá. Tem uma cantora que está com isso aqui cortado, ele enfia a mão aqui e diz aqui é a carótida. Ela está rindo e conversando com ele. Tá?
Quer dizer, como explicar um fenômeno desse, né? Infelizmente, nós não conseguimos fazer essa pesquisa, porque ele faleceu 1 mês e pouco depois que nós estivemos lá, com abelhas africanas. Ele estava sofrendo uma perseguição muito grande, espiritual, que ele no dia ainda no microfone pedia ajuda de orações, tá? Por esse trabalho chocante que ele fazia, né? Mas que na verdade não tinha problemas. Quer dizer, eu não acompanhei muita gente, mas eu vi muita gente que estava retornando, que já tinha sido operada por ele. Um detalhe, entre a forma do Dr. Ricardo operar e do Dr. Fritz, que eu assisti Fritz em vários médiuns, eu coloquei eletrodo, eu tenho registro de eletrodos de pelo menos de 4 médiuns diferentes recebendo Fritz. E o interessante é que do momento que o Dr. Fritz entra, tá, os 19 canais fica no mesmo tipo de onda, afeta os 19 canais numa ondinha de frequência alta, de mais de 40 Hz, mas de microvolts baixo. Eu chamava que o cérebro fica igual uma graminha, porque aquela ondinha bem pequenininha em todos os canais, né? Mas faz esse mesmo tipo de registro em todos os médiuns, os diferentes médiuns que nem se conheciam, quando entra a entidade, o Dr. Fritz, né? E já o Fritz, por exemplo, que eu de tanto assistir e de tanto ver, inclusive, as operações, e ver em vídeo, ver em loco, eu já sabia quem estava no médium só pelo movimento das mãos, tá? Porque eles têm uns movimentos diferentes. O Fritz opera de um jeito, o Dr. Ricardo operava de outro jeito, tá? E o Dr. Fritz, ele opera e ele sutura o paciente. O Dr. Ricardo não, ele sai cortando com a serra elétrica, larga todo mundo aberto e depois vem um enfermeiro que vai suturando. Ele não faz a sutura, tá? Ele só corta e cura. Mas inclusive é poliglota, ele na hora falou em várias línguas na nossa frente, tá? No vídeo traz isso tudo, inclusive traz um tumor que ele extrai do seio de uma moça e que nós mandamos para análise, e é tumor mesmo da senhora, né? E infelizmente não pudemos acompanhar depois, mas para mim, tá, o mais importante do que eu vi ali, quer dizer, eu não vi médiuns concentrados como em todos os outros curadores, mesmo do João de Abadiânia e todos os outros têm sempre um grupo de médiuns concentrados para ajudar a operação. O Fritz mesmo é muito comum, ele pega a tua energia, a tua, ele tá operando aqui, daqui a um pouco desmaia 3 ali, porque ele já puxou a energia daqueles 3. Lá não acontecia isso. Estava todo mundo como que hipnotizado, tranquilo e feliz. Mas muito parado os pacientes, tá? Eles todos muito, você pode ver no vídeo, estão assim muito tranquilos, muito parados, todos eles, como se tivessem mesmo hipnotizados, tá? Mas não tem hipnotizados acordados, porque estão conversando, estão rindo, só tranquilos, né? E aí eu também tive a oportunidade, depois que eu conheci o Geraldo, que me indicou uma senhora, que o marido tinha sido operado pelo Dr. Ricardo, e eu fui, Dona Nena, eu fui entrevistá-la lá em São Paulo para saber como é que foi. E ela me contou que ela teve primeiro essa mesma reação minha, ela ficou muito chocada, ficou com muito medo, tá? E só ficou assim permitindo do marido ser operado porque o Chico Xavier estava junto, tá? E o Chico, inclusive, deitou junto com o marido dela. Mas que o marido estava feliz e não sentiu nada. E ele tinha uma doença que, acho que é Piaget ou PG, tem um nome parecido com isso, eu não recordo, que atua nos ossos e que ela é progressiva e mata, tá? E ele passou a serra elétrica na perna do marido dela, raspou aquilo tudo, tirou tudo, chegou até no osso, né? Porque a doença dá nos ossos, né? E a doença, segundo ela, não curou, mas paralisou. Esse senhor está atualmente, isso foi há muitos anos atrás, pelo menos há uns 15 anos atrás, esse senhor está com 91 anos atualmente, muito bem, tá? E ela disse que ele não sentiu nada, não teve coisa nenhuma,
E apesar de toda essa perseguição espiritual que eu assisti dele, do Antônio Rios colocar, o Chico Xavier gostava dele, tanto que estava presente nessa operação. Tá? Agora, para mim, foi o fenômeno mais chocante assim, da minha vida. Eu costumo dizer, tem a Gilda antes de Palmelo e a Gilda depois de Palmelo, né? A psicóloga antes, se dissessem para mim que tinha um elefante cor-de-rosa voando, eu ia te sentar na cadeira para saber se você não estava alucinando. Eu atualmente vou ver o elefante primeiro, tá? Não vou dizer que é alucinação depois de assistir o Antônio Rios, né? Então, essa pesquisa, porque na verdade nós fizemos a pesquisa em 4 grupos. Quer fazer alguma pergunta? Foram 4 grupos no Brasil. Nós pesquisamos médiuns de Umbanda, 3 estão publicadas. Os médiuns de Umbanda nós só apresentamos ao próprio centro, não foi publicado. Estão publicadas lá fora, né? Fizemos os curadores, que são vários, não foi só o Antônio Rios, na verdade, a gente nem colocou, como o João de Abadiânia também não colocamos os eletrodos, mas muitos outros, e principalmente vários Fritz, nós colocamos. Inclusive, a entidade Fritz me ajudou muitíssimo na pesquisa. Todas as vezes que eu estava fazendo num dos centros com o Fritz, ele me chamava para me dar explicações. E tem um momento que para mim também foi muito, muito importante. Aconteceu em Teresópolis. O Dr. Paulo Rizinski, que foi meu primeiro editor, ele é espírita e ele era da casa do Frei Luiz, no Rio de Janeiro, que é uma casa muito conhecida de cura. E nós queríamos fazer a pesquisa num médium que era baiano, que já faleceu, que Sampaio, que ele recebia um alemão chamado Dr. Arikson, tá? E esse Arikson não cortava, esse Arikson operava com uma caneta, com a tampa da caneta que ele passava na pessoa para fazer o corte, né? E então nós íamos fazer essa pesquisa e ele, como era o médium que recebia o Dr. Arikson, era bastante espírita e exigiu que fosse uma casa espírita, que tivesse pessoas para que ele pudesse curar no dia que fosse fazer a pesquisa. Então o Dr. Paulo Rizinski montou isso com o Centro Espírita em Teresópolis para que a gente pudesse fazer a pesquisa do baiano que ia vir. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos trazido Maurício Magalhães, de Mato Grosso do Sul, que era um médium do Dr. Fritz, e que veio ao Rio de Janeiro, que nós íamos fazer a pesquisa dos dois. Só que o Maurício ia ser no Rio, que ele ia também operar pacientes, e foi uma casa de Umbanda, na verdade, a Casa Francisco de Assis, que recebeu e trouxe e montou os pacientes para que o Maurício pudesse operar. Só que no dia que nós estávamos em Teresópolis com o Dr. Arikson, né, o médium Maurício Magalhães subiu conosco, porque ele só ia ser pesquisado no outro dia no Rio de Janeiro, para assistir às operações do médium baiano, né? E aí teve um momento muito importante, do qual o único registro que eu tenho é uma foto, tá? Que nós estávamos em 2 salas pequenas. Aqui estava a sala de operação com 2 macas e aqui estava uma outra salinha onde estava o médium com os eletrodos na cabeça, tá? E ele estava operando, o Dr. Arikson, no médium Sampaio, estava operando. Nisso tinha um americano, que era um médico até do Serviço de Saúde americano, diretor do Serviço de Saúde Mental americano, que estava conosco, e ele que ficou com a câmera de vídeo, tá? Ele nunca tinha assistido nada disso. E ele estava com a câmera de vídeo nessa sala onde tinha as duas macas, né? E entra um senhor para ser operado, que se deita, e o Dr. Arikson começa a botar umas agulhas para operar esse senhor. E o Maurício Magalhães, que incorporava o Fritz, por algum motivo achou que ele estava precisando de ajuda e incorpora o Fritz na mesma sala, no mesmo momento. Então nós temos aqui um com o Dr. Arikson e o Maurício com o Fritz. Só que a sala era pequena. Quando esses dois incorporam, a vibração que ficou naquela sala, o americano ficou tonto,
Em vez de filmar, filmou chão e teto, porque ele não conseguiu filmar nada, tá? Porque foram os dois operar o senhor ao mesmo tempo, né? O Arixo de um lado e o Fritz do outro, né? E ficou muito forte, a sala era pequena, a vibração que ficou ali. Então, o único registro que eu tenho é uma foto que mudou de cor, né? Atuou na fotografia. A foto tá assim amarelada, né? Mas não ficou o registro do filme porque o americano ficou tonto com a quantidade da energia, filmou teto e chão e não saiu, que foi um momento inédito ter essas duas entidades operando juntas, a mesma pessoa no mesmo lugar, né? Não, eu queria perguntar sobre nessas experiências que você fez, nesse estudo, sobre a relação entre as doenças físicas com as vindas do espírito. Quer dizer, as doenças físicas, nós sabemos que elas são reflexo do que é o espírito no corpo, né? Então, se nessas pesquisas você conseguiu identificar alguma coisa que possa nos trazer sobre isso, sobre essa... Quem mais me explicava tudo isso era o Dr. Fritz, né? O Dr. Fritz me deu muitas explicações. E, por exemplo, sobre o câncer, vamos pegar o câncer, né? Como doença física. Ele dizia o seguinte: se o câncer for de algum alimento ou de alguma coisa, de alguma prática de vida, né? Com alimentação, com ar, com poluição, que a pessoa fez o câncer, tá? Nós curamos, tá? Se o câncer for de alguma energia negativa que foi enviada, de alguma coisa pesada, desarmônica, nós curamos. Tá? Se o câncer for kármico, não curamos. Tá? Então, o que eu assisti muito com relação a isso, que eu acho que tem muito a ver exatamente com... Eu não sei nem se é com a fé, se é com a crença, ou se tem a ver com merecimento, tá? Mas eu assisti doenças gravíssimas serem curadas, tá? E doenças muito simples não serem curadas, né? Da mesma forma que o Fritz operando, há pessoas que sentiam dor e pessoas que não tinham dor nenhuma. E ele dizia que ele provocava a dor em quem precisava ter o registro físico para poder acreditar no que estava acontecendo, tá? Que senão seria sempre sem dor, né? O doutor Arix, que operava com a tampa da caneta, também havia pessoas que sentiam dor como se estivessem sendo cortadas de verdade e outras não sentiam nada. Eu tenho uma foto, ele me operou, tá? E eu não sou espírita, não é? Apesar de ter a devoção, eu talvez não segui tão a regra, né? Ele me operou aqui e botou aqueles esparadrapos e eu tinha que ter um pós-operatório igual de qualquer operação, inclusive não era suposto tirar os esparadrapos todos, né? Só que no dia seguinte da operação, todo mundo ia para a praia, né? E eu resolvi ir para a praia também, né? E arranquei os esparadrapos, coloquei o biquíni. Quando eu olhei, eu tinha uma cicatriz daqui até aqui e ele não me cortou, ele passou uma tampa de uma caneta, tá? Eu tenho essa foto, eu tenho uma cicatriz daqui até aqui e o mais interessante, em todas essas cicatrizes, eu não sei quantos aqui já podem ter visto, as cicatrizes que ficam de todos eles, de qualquer um desses médiuns que eu tenha pesquisado, quando faz cicatriz, tá? Não é cicatriz como de uma operação moderna, é com as operações de antigamente que usava aqueles grampos para prender, tá? Tem tanto na minha cicatriz tem muito nítida a marca desses grampos que era usada em operações de muito tempo atrás e não atual, tá? Isso é muito interessante com relação a quem faz a operação, né? Com relação a essas operações, né, com diversos médios se durante essas operações os médios eles conversavam com você, né? E se eles comentavam, se chegaram a comentar sobre a preparação do ambiente ou sobre qual era
ao conjunto, você já estava agindo com um conjunto de entidades que ali atuavam junto com ele. Havia preparações de ambiente diferentes, né? Por exemplo, essa casa que eu falei do Dr. Ricardo, eu tenho várias gravações do Ricardo, e o Ricardo explica que ele de manhã, né, quer dizer, o Antônio incorporado do Ricardo, né? Ele explicava que de manhã ele abria canais de luz em cima da casa e que ele tinha códigos, tá, para abrir esses canais, né? Tanto que a gente acha que o fenômeno lá do Ricardo da Serra Elétrica seria muito mais alienígena do que espírita ou espiritual. Seria alguma outra coisa, tanto que ele trabalhava com canais de luz, né? E era isso que fazia toda a proteção e fazia com que não tivesse infecção e não tivesse dor, nada dentro da casa. Esse quem era que fazia? Esse era o Antônio Rios, o da Serra Elétrica, que recebia o Dr. Ricardo. Era feito assim, com canais de luz. E esse quem comentou que é Canudos, ele mesmo? Ele mesmo que deu essa explicação. Eu tenho isso gravado, inclusive. E ele diz que quando um daqueles canais falhava, ele parava as operações, tá? Porque era aquilo que mantinha o ambiente ali daquele jeito. Não tinha mais nenhuma visível, tipo nenhum uma preparo. Né? Fazer uma isolação. Isso. Eu levei esse filme para a Sociedade Americana de Hipnose Clínica. Eles assistiram e não conseguiram entender aquela hipnose que ocorria ali, como era, o que provocava aquilo. E nos usufrutos, tem ideia. Bom, o outro que era bastante interessante, a preparação, era desse baiano que recebia o Dr. Arikson, tá? Ele usava em volta do lugar onde ia fazer a operação lâmpadas potentes, lâmpadas muito, muito, muito fortes, lâmpadas de luz. Tinha que colocar aquelas lâmpadas, tá, naquele local onde ele iria operar. E aquele local, houve um fenômeno ali que eu senti muitas pessoas várias vezes, é como se ele tivesse viram uma temperatura de geladeira. Você entrava, você sentia na hora que você chegava que ali dentro estava gelado, a sensação que você tinha entrado numa geladeira. Nesse lugar que era para estar quente, porque ele botava lâmpadas fortíssimas, e em vez de ficar quente, ficava gelado. Tá? Isso eu assisti nele, essa preparação e os cortes mais de uma vez. Tá? De isolar, né? De isolar, Era com... Eu tive a oportunidade de assistir o vídeo da operação do Antônio Rios. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é se vocês chegaram a medir o raio ou o diâmetro da serra que ele usava para operar. Ou se você tinha uma noção aproximada do tamanho, para que as pessoas possam compreender a profundidade que a serra entrava. Uma outra pergunta é a seguinte: na primeira operação da criança, e vários outros são semelhantes, mas essa me deixou impressionado porque ele sai da cirurgia com um buraco ao longo do corte de 4 centímetros. É bem fundo, né? Que eu não sei que forma de sutura seria suficiente para conseguir fechar aquilo, porque na verdade é um pedaço de carne que ficou faltando ao longo, né, daquele corte, né? Então, como que se dava a sutura nesse caso? Se havia sutura? Havia sutura, como eu falei, que um enfermeiro depois que fazia sutura. Mas não era nenhuma sutura maravilhosa, porque eu vi várias cicatrizes posteriores e eram bem rudes, bem feias as cicatrizes, né? Porque exatamente o corte era grande, né? E era profundo. Inclusive tem uma operação que está no vídeo, não sei se você reparou, em que ele abre a barriga da moça e que ele enfia a mão inteira dentro da barriga dela, né? Ele põe até uma toalha depois assim dentro da barriga da moça e a moça não está sentindo nada, né? Inclusive tem uma coisa muito interessante, eu bati algumas fotos do paciente pós-operação, né? E eles têm um semblante de uma pessoa que está em êxtase, com um sorriso maravilhoso, tá? E não de uma pessoa que acabou de ser cortada com uma serra elétrica. Eu não tenho a medida da serra elétrica, mas o cirurgião ortopédico que usa a serra de cirurgia ortopédica que estava comigo, né? Ele disse que era a serra elétrica normal de madeira, né?
quer dizer, muito maior do que uma serra ortopédica. Agora, tem um detalhe interessante que eu não sei se você notou, que nós levamos esse vídeo também na Sociedade Americana de Parapsicologia. E a presidente da sociedade notou uma coisa que eu não tinha notado, tá? Quando o bebê está chorando muito, quando a serra começa a cortar, ele para de chorar, tá? E foi a presidente da Sociedade Parapsicologia que notou isso. Quer dizer, em vez do bebê chorar mais quando começa o corte, o bebê para o choro, tá? Eu também assisti o vídeo e é interessante, só para ficar registrado, né? A gente vai ver. Mas a serra não é essa serra que a gente vê em ambientes rurais, e sim uma maquita, ou seja, ela uma serra redonda, né? Que tem um disco. Mas realmente é muito interessante o bebê parando de chorar no momento que começa a cortar. Você teve a oportunidade de acompanhar algum desses pacientes alguns anos depois, ou coisa assim? Não, para saber qual foi o resultado? Não, o do Antônio Rios não tivemos. Quer dizer, eu tenho inclusive vários, eu trouxe registros, né? Que eu tenho esses registros, mas nós interrompemos a possibilidade da pesquisa porque ele faleceu. Ele faleceu. Aí eu tenho sim, que voltamos lá em Goiás, né? E fomos ver que depois tinha uma outra pessoa que passou a dizer que recebia o Dr. Ricardo, tá? Que depois que o Antônio morreu, que ele tinha passado a receber o Ricardo. E nós fomos assisti-lo, eu tenho fotos e vídeos dessa pessoa, mas a mim não sei, não me bateu como verdadeiro, sabe? Ele fazia um tratamento com medicamentos, em que ele usava os medicamentos, misturava aquilo tudo. Eu vi ele tratando, por exemplo, uma pessoa toda queimada, ele misturava medicamentos para botar ali, tá? Mas o que eu assisti dele e das pessoas me pareceu quase que um aprendizado de uma técnica e não um fenômeno real. Eu não vi aquele campo que tinha do outro, tá? Eu tive um amigo que foi num tratamento desse, por exemplo, assim, olha, acho que em Goiás também, eu tentei testemunhar isso depois, mas ele disse o seguinte, que ele nem chegou a ser atendido, mas ele sentiu que foi operado. Ele ficou na fila, né, e tinha um período de atender, ele disse, olha, eu fui operado na fila. Eu assisti. Não sei se você teve alguma coisa. Eu assisti isso, que por isso eu costumo dizer, de todos os que eu assisti na hora, tirando o Antônio Rios, porque o Antônio Rios é uma exceção, é alguma coisa diferente dos outros curadores. Os outros curadores podiam ter uma técnica um pouco diferente aqui, um pouco diferente ali, mas tinham mais ou menos uma prática semelhante, vamos dizer assim. E o do Antônio era alguma coisa à parte, né? Eu estava... Essa pergunta mesmo me perdi, que eu fui falar. Não, sobre a pessoa ser atendida na fila, na fila. Mesmo com contato. João de Abadiânia. O João de Abadiânia. Exatamente. João de Abadiânia. O João de Abadiânia me impressionou muito. Nós também não conseguimos pesquisá-lo, porque tivemos um problema com ele num dia, que eu estava com uma equipe grande, inclusive com médicos americanos, e nesse dia ele estava cansado, não deixou tirar o sangue antes de receber ele recebia uma entidade que atualmente já é outra, que ele trabalha, não é mais. Ele recebia Dom Inácio. Ele não recebe mais Dom Inácio. Eu, quando o assisti, sempre foi com Dom Inácio. Inclusive, ele incorporou várias vezes Dom Inácio me dando a mão. A única coisa que nós pesquisamos no João, e que eu vi acontecer no João, que as pessoas caem, né? Ele segura e levam carregadas as pessoas numa cadeira de rodas para uma sala para descansar. Aquilo nós medimos, quando ele termina a operação, a pessoa tem uma queda de pressão muito alta. A pressão fica muito baixa, e por isso que são levadas para aquela sala onde vão se recuperar. Agora, o João tem exatamente isso. O João olhava de longe, está aqui a fila para ser atendido, né? Aí ele dizia assim, eu vou operar aquele ali, lá no meio da fila. A pessoa ficava hipnotizada, dura em pé na hora, só dele apontar. Tá? E depois ele colocava, e se eu assistir, colocava 4, 5 aqui para operar. Ele operava esse aqui, o primeiro da fila, tá? E aparecia cicatriz nos outros 4.
do lugar que ele Excelente. operou. Estava todo mundo operado, ele só operava o primeiro. Tá? E aparecia cicatriz física nos outros. Vocês comprovaram isso? Isso. Tá? Isso nós assistimos lá no João várias vezes. Ele operar um e os outros saírem operados já com a cicatriz. E o seu amigo se sentiu operado. Me sentiu operado. Quer dizer, então não era apenas o visualizar. Não, eu estava na fila e se sentiu cicatriz. operado, não tinha sido operado. Porque tinha um procedimento, a pessoa tinha vários dias. Agora, nós temos uma pré-pesquisa que não usamos, que eu tenho os dados, que foi feita uma pesquisa de sangue, justamente no grupo que o Dr. Arikson, na Bahia, foi feito lá na Bahia e foi analisado no Instituto do Câncer, no Rio de Janeiro, sobre várias taxas, tá? Nos pacientes. E tem uma taxa que eu agora não me lembro mais qual é, mas é uma taxa interessante, porque uma vez descobriram que as pessoas que tinham essa taxa aumentada não pegavam AIDS, mesmo que tivesse relações sexuais com alguém com AIDS, tá? E os pacientes apresentavam um aumento exatamente nesse item, né, que dá um tipo de imunidade, vamos dizer assim. Né? Agora, uma outra questão. Com relação aos médios agora, você disse que mediu com os eletrodos, né? Verificou alguns, né? Houve, e também você comentou que houve um exame de sangue também, ou pelo menos comentou que ia fazer um exame de sangue. Existiam outros fatores, outros exames além desse, que vocês fizeram, os testes, e fizeram alguma correlação entre os médios? Não. E aconteceu o seguinte, o último operador que a gente pesquisou, que foi o Dr. Fritz no Rubens, no Rio de Janeiro, tá? Não sei se ouviram falar no Rubens, tá? Eu assisti muitas operações do Rubens, inclusive o Rubens com o Fritz conversou muito comigo, e eu tenho uma gravação, inclusive, que o Fritz fez para uma médica e que depois o Rubens mandou me entregar essa gravação de várias perguntas da médica ao Dr. Fritz, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha inclusive uma foto que eu já perdi, muito interessante, que o Rubens colocava uma coisa na veia das pessoas, que aquele é um veneno, praticamente mata. E não acontecia nada, porque ele botava aquilo em todo mundo. E eu tinha um amigo, que é um psiquiatra, Dr. Morrice, que era bastante espiritualista, que resolveu botar o braço lá para o Rubens dar a tal da injeção nele, né? Que o Rubens aplicava aquilo em todo mundo e aquilo mata, né? E ele, como médico, sabia e deu o braço para o Rubens botar. E aí o Rubens, antes de incorporar o Fritz, diz assim para mim, o Fritz está me dizendo aqui para você bater a sequência da foto disso. E eu fui batendo a sequência da foto, né? Dele colocando o tal do líquido na veia do médico. E no final, o Rubens faz assim no médico, né? E na hora que ele faz assim no médico, nessa hora, na foto, sai uma luz amarela imensa da mão do Fritz, aqui, no ombro do médico, tá? E o Rubens me explicava muito, inclusive, como era a incorporação, como era a relação dele com o Fritz. E eu me lembro que tem um momento em que eu acho que foi a esposa do Dr. Edson que vai ao Rio assistir ao Rubens fazendo a operação. E eu não me lembro mais se foi ela ou quem foi, e que dizia que ele não estava com o Fritz, porque o Rubens intercalava, o Rubens recebia o Dr. Ricardo também. E eu sei disso por causa que eu falei para vocês, que eu aprendi até o movimento das mãos. E a forma do Dr. Ricardo, por exemplo, tratar uma coluna é completamente diferente da forma que o Fritz trata uma coluna. E o Rubens, como tratava a coluna, ele tratava como o Dr. Ricardo, ele não tratava como o Fritz. Porque ele fazia mostra o trabalho em equipe. Ele fazia um trabalho em equipe, que era bastante interessante. Você teve algum retorno dos americanos em relação a todos esses exercícios que você teve aqui? Não, só a gente fez a publicação só e ficou por isso. A Sociedade para a Psicologia de lá não tinha... Não, a Sociedade para a Psicologia quase que destruiu o vídeo, porque não aceitou aquilo. Olha só, interessante. Queriam queimar o vídeo. Esse tipo de mediunidade, esse tipo de trabalho assistencial,
você, pela sua viu acontecer em outros países, além do Brasil? Não, eu não. Quer dizer, eu sei que nas Filipinas tinha alguma coisa, mas também tinha muita coisa falsa, né? Nas Filipinas, né? Aqui no Brasil... Mas pesquisa séria, então... Não. O que eu sei que houve foi... Os filipinos foram bastante pesquisados, né? Mas a pesquisa eles faziam muita coisa falsa na coisa. Eu acho que aqui no Brasil era um pouco mais honesto, não posso nem dizer que era tudo honesto, mas eles eram bastante mais honestos. O que atrapalhou, vou dizer o que era. No final de tudo isso, que eu fiz essa primeira pesquisa com a Universidade de Illinois, e aí consegui o interesse, tá, de uma fundação, que é a Fundação Fetzer, que até eu estava conversando com o Evaldo sobre a Fundação Fetzer outro dia, tá? O Dr. Jeremy Valesky, que é um psiquiatra, que me foi apresentado pelo Dr. John Mack na época da minha pesquisa com abdução, tá? E ele era, na época, um prestígio da mesa de diretoria dessa fundação. Essa fundação tem milhões para pesquisa, justamente de espiritualidade, de tudo isso, e nós conseguimos, então, eu fiz uma pré-pesquisa com o Rubens para a fundação, foi enviado, e aí conseguimos recursos, e os médicos e tudo que vinham fazer, então, uma pesquisa séria, em todos os níveis, com o trabalho do Rubens. Tá? E o Rubens cortou e desistiu, e a gente não pôde fazer. Gilda, uma dúvida que eu tive assistindo ao vídeo do Antônio Reis é a respeito da recuperação dos pacientes. Vocês chegaram a acompanhar aqueles que o eu tempo assisti, de recuperação não. E o tempo de cicatrização? Não, aqueles que eu assisti, não. O que eu vi foram pacientes retornando e bem de operações anteriores, no dia que eu estava lá. Agora, como eu te disse, por que não houve nada disso? Porque ele morre, né? E aquele primeiro momento foi muito chocante para todos nós. Aquilo foi tão chocante que até a gente se recuperar, o Antônio já tinha morrido. E aí ficou fora da pesquisa, o pesquisar o Antônio Rios, entendeu? E isso voltou muito agora, quando eu encontrei com o Geraldo, e até porque eu estava muito querendo entender aquele campo, tá? Então, as minhas conversas e o retorno a isso veio de que eu acho que nesse momento da pesquisa eu quero muito entender, inclusive o doutor Evaldo sabe disso, quer dizer, tentar entender que tipo de campo é aquele. Eu não sei se aquele é elétrico, eletromagnético, eu não sei o que é, né? Porque eu acho que o dia que a gente conseguir entender aquilo, nós vamos facilitar curas, né? Porque aquilo atua direto na consciência das pessoas, aquele campo, né? Você comentou também sobre o Rio de Janeiro, né? Isso. Você chegou a acompanhar. O Rubens foi no Rio. No Rio, mas lá no Frei Luís, né? Frei Luís. Frei Luís, Eu só conheci as operações. Não fiz nenhum trabalho lá. Não fiz nenhum trabalho lá. Eu na época, aquele médico principal de lá ainda era vivo, e antes de eu começar a pesquisa, ele me fez passar por tudo, eu passei por tudo dentro do Frei Luís, até a operação do santuário, que é suposto ser com o espírito que te opera e não o médium, até isso eu passei. E eu me lembro que eu queria ver o espírito, né, de qualquer maneira, e me deitaram na maca, e eu, apesar de todo o meu treinamento de hipnose, tentei ficar de olho aberto lá o tempo todo, porque eu queria ver o espírito que ia me operar, não era o médium, né? E na hora H, aquilo me deram uma hipnose que meu olho fechou, não abria por nada desse mundo. Eu só senti 2 mãos na minha barriga, igual um ferro elétrico quente, mas não vi nada. Lá acontece a materialização. Lá muito, eu vi luzes materializadas lá na Boiúna, isso. Mas eu passei por essas operações todas no início da pesquisa. Passei por todas as salas lá do centro do Frei Luís, antes de começar. O senhor já chegou a acompanhar o trabalho do Dr. Paulo César Frutuoso, lá no Frei Luís? Não, nós fizemos uma com o Juliano, foi que eu o conheci, que fizemos uma entrevista com ele só. Não vi. Agora, eu tenho no meu grupo de pesquisa no Rio, eu tenho 3 médiums que eram do Frei Luís e que agora são do Padre Pio, que são de efeitos físicos, e que estão conosco para tentar entender a relação entre o fenômeno mediúnico e a parte ligada aos extraterrestres, a pesquisa extraterrestre.
Essa aí você poderia, então, explicar melhor qual o trabalho que você está fazendo com essa parte? Da abdução, da disciplina. Nós estamos querendo entender também melhor. Bom, vai depender de saber o que vocês estão querendo saber sobre isso, né? Sobre essa parte de abdução. Eu vou começar, como eu já falei, né? Também vou ter uma experiência que eu conto no meu livro O Rio Subterrâneo, que até eu dei para ele agora. O Rio Subterrâneo. Porque eu tenho. Meu primeiro livro foi Transformadores de Consciência, que é o livro da psicóloga, em que eu vou comparar todo o fenômeno da abdução com o fenômeno espiritual. Tá? Esse foi o primeiro. E o segundo, que é o Rio Subterrâneo, é a minha história. Por que eu estou nisso? O que aconteceu comigo? Então, tem o que eu chamo a noite especial, que vai acontecer um fenômeno muito forte dentro da minha casa, né? Quer dizer, na verdade, o fenômeno começa antes. A minha casa começa a ter, assim, as luzes piscavam, os espelhos estalavam, tinha muito todo esse fenômeno que eu estudava nessa época, só coisa paranormal, né? Então, para mim, era excesso de energia das meninas, minhas filhas, eu tenho 5 filhos, todo mundo era adolescente, então eu achava que era excesso de energia dos adolescentes. Só que acontecia uma coisa, todas as vezes que eu saía com o meu carro, a parte elétrica do carro desabava, e eu ficava presa, brigava com a fábrica, e não tinha jeito, era só eu dirigindo que o carro caía toda a parte elétrica do carro. Então, começa a acontecer esses fenômenos, né? E aí um dia eu estou chegando do consultório, eu trabalhava com uma outra amiga, nós dividimos um consultório em Ipanema, e tem um recado de um convite de uma moça para mim num jantar em Botafogo. E era uma amiga dessa amiga minha, que trabalhava comigo. Eu ligo para ela, diz, vamos ao jantar, ela diz, eu não fui convidada. Então aquilo já me soou bastante estranho, porque era amiga dela e não minha, né? Porque o convite é a mim e não a ela. E eu disse, bom, eu não vou. Aí ela insiste, vai, os jantares lá são bons, não perde não. E eu resolvo ir para o jantar contra os meus hábitos, de pegar um carro sozinha e sair de Ipanema à noite, ir para Botafogo no jantar. E eu fui. E já no caminho tem um som no meu carro, como se tivesse um gongo, né? E eu, muito racional, paro o carro para ver se tinha caído alguma coisa em cima. Não caiu nada, chego no jantar. Chego no jantar, era um jantar de alto nível, com gente da ONU, todo mundo falando inglês. E aí eu entendi o convite, porque a mim, porque eu falo inglês e a outra não falava, né? E só tinha um casal que falava espanhol. E eu resolvo conversar com esse casal também, que estava lá. E o jantar era um jantar de negócio, de um importador com exportador, que justamente queriam fazer um negócio com esse casal espanhol. E eu tinha sido roubada naquela semana, naquela época que no Rio de Janeiro arrancavam os colares, e eu tinha, um cara tinha puxado o meu colar na saída do consultório. E eu comecei a conversar com a senhora em espanhol sobre isso. E nós duas começamos a conversar sobre parapsicologia. O irmão dela, que para quem o jantar estava sendo feito, sai do jantar, senta com a gente e ali acaba o jantar de negócio, porque ficou nós e um papo de parapsicologia. E ele aí diz para mim que ele tinha um amigo que tinha sido um diplomata, era espanhol, que estava no Rio de Janeiro, e era um cara que tinha poderes e poderes diferentes. E a curiosa aqui, né, tem poderes, comigo mesmo. Então, vamos arrumar uma reunião para conhecer essa pessoa, né? E aí eu convido para um jantar na outra semana na minha casa, convido a dona da casa também, que eu tinha atrapalhado o jantar da casa, né? Para ir, convido para psicólogos, tá? E amigos para ir conhecer a figura. Só eu não sabia quem era a figura que estava entrando na minha casa, né? E que dali para frente é que a minha vida vai mudar inteira. Ele entra, o casal que não era casal, eram irmãos, esses que falavam espanhol eram irmãos, era um senhor e uma senhora irmãos, que moravam coincidentemente a uma quadra, ela morava a uma quadra da minha casa, né? E aí levam o tal do homem que tinha os poderes, né? Ele entra, tudo bem, senta todo mundo numa roda aqui, eu tinha um bar aqui. E a gente conversa, os copos ficam vazios e eu me levanto
para pegar bebida para servir para as pessoas todas que estão sentadas. Eu me levanto e ele vem atrás de mim. Do momento que ele chega no bar, na minha frente, ali o tempo parou. Parou para mim, parou para casa. Tá? Eu fico totalmente paralisada. Isso era 9 horas da noite. Por 2 horas, ninguém se mexeu naquela sala. Nem para ir no banheiro, nem a empregada entrou. Nada aconteceu. O tempo parou enquanto ele falou comigo. Ele, num primeiro momento, ele não diz que ele é um extraterrestre, ele se diz um contatado nos vulcões da Canária, lá nas Canárias, com extraterrestres. E que ele estava ali por causa da transição do planeta e que eu estava aqui também para ajudá-lo. E eu fico paralisada ali por 2 horas só ouvindo, e esse homem, quando começa a falar, ele sabe toda a minha vida, passado, presente e futuro, mas não é igual a um vidente, um tarólogo, não, era saber mesmo, minha vida inteira. Tá? E depois de 2 horas, quando ele diz agora nós voltamos, tá? A minha amiga que trabalhava comigo, a psicóloga, Gilda, são 11 horas, você não vai servir o jantar? E quer dizer, por 2 horas ninguém percebeu nada, que a fala parou, que o mundo parou, né? E aí que no documentário do Juliano, eu disse para o Juliano que ele tirou do contexto a minha fala, em que ele coloca que eu andei uma manhã inteira na praia e fui parar no psiquiatra. Porque depois disso, ele acaba o jantar, né? Todo mundo janta, sentamos na roda de novo. Ele olha, quer dizer, para mim ele me disse que era um contatado, mas na roda ele disse se tivesse um extraterrestre aqui no meio de novo, no meio de vocês. Né? E ninguém tem reação quando ele fala aquilo. E a partir daí ele segura minha mão e diz: sua vida muda a partir de hoje. E o que aconteceu, na verdade, foi que ele fez aquilo que os orientais chamam de Shaktipat. Ele deu uma subida na minha Kundalini que eu nem sabia o que era, eu não tinha noção de nada disso. Tá? E eu começo a ter choques elétricos todo dia de tarde, ficava catatônica. Meus filhos já nem ligavam, porque sabiam que eu caía dura ali, e 2 horas depois eu acordava normal. E acordava igual quem liga o rádio, plum, acordava. Tá? E nessas 2 horas eu viajava colorido no mental, pelo mundo, por todo lado, ia recebendo instruções. E eu achava que eram os extraterrestres que estavam me levando e me dando choque, até que eu vou estudar Kundalini e vou descobrir que foi o que ele fez, que aqueles choques eram Kundalini, porque inclusive a Kundalini oriental, a principal, começa, não sei se vocês sabem, pelo dedão do pé. E as minhas 2 unhas do dedão do pé ficaram pretas e caíram, que é o normal quando começa por ali, né? E a partir daí, realmente, minha vida muda e tudo muda. E aquela senhora que estava junto, uma das irmãs, morava numa quadra e bastava eu sair na rua que eu dava de cara com ele, e aí começam as instruções, começa um monte de coisa até que vão me levar para a Europa. Aí começam as viagens, que está todas escritas nesse livro. Então tem todo um preparo para me fazer o trabalho que eu faço. Inclusive eu não acreditava nessa parte de extraterrestre, e o primeiro congresso que eu vou, essa senhora compra os ingressos, você vai comigo. E que me leva para ver um congresso de ufologia que eu não ia. Eu estava na parte de parapsicologia só. Antes de tudo. Esse congresso foi antes de... Não, depois disso. Depois disso ela me leva para um congresso de ufologia. Tá? Em que eu vou conhecer o Jaime Lauda e o Carlos Reis, que na época eles tinham um escritório na Praça da República, lá em São Paulo. E eu passo aí de ônibus do Rio para a Praça da República para aprender, para estudar, para receber instruções lá com esse pessoal. Voltando um pouquinho, Gil, eu queria perguntar para você a respeito da questão dos curadores. É o seguinte, a gente nota que muitos deles partem daqui cedo ou de forma mais acidentada. Você sabe se eles tinham alguma explicação dos próprios espíritos, os guias, orientadores, os doutor-fritos, por exemplo, para esse tipo de evento, por que eles partem dessa forma? Olha, eu não sei se é pela energia que desgasta, não sei, porque é muita energia que eles usam. Aliás, um dos americanos que estava comigo, um dos médicos, fez uma pergunta ao Fritz no Maurício. Que energia era aquela que ele usava para curar? Tá? Se essa energia vinha de outro planeta, se vinha de outro lugar, e da onde era aquilo, né?
Ele disse, não, essa energia é a energia de vocês que vocês desperdiçam. Tá? É essa energia que nós usamos para curar. Isso foi o que o Maurício disse a esse médico. Agora, para mim, tá? Porque eu fiquei na casa dele hospedada, eu fui para Mato Grosso, fiquei hospedada, inclusive, com o Maurício, na época, e o Maurício dizia assim para mim, quando eu morrer, São Pedro vai me perguntar, o que você fez na vida, meu filho? Eu vou dizer nada, quem fez tudo foi o Fritz. E ele dizia para mim o seguinte, que ele tinha muita energia. O Maurício tinha energia demais. Ele, depois de atender 500 pessoas, ele ia para uma boate, ele ia à noite dançar até de madrugada para acabar de gastar energia. Tá? E quando ele dirigia, eu fui a única pessoa que dirigia 200 km por hora, voava abaixo o carro e eu dormia no carro, porque eu tinha toda a segurança dele dirigindo a 200 km por hora. Mas ele me explicava o seguinte, ele disse, a energia é a energia sexual, que é a energia que dá vida, é essa energia que cura. Eu tinha a energia, eu só não sabia como usá-la. O papel do Fritz foi me ensinar como curar e como aplicar a energia. Agora, todos eles têm uma coisa interessante. Viam o Fritz como uma figura à parte, mas não tinha uma sensação de incorporação do Fritz. O Rubens mesmo me dizia que ele sentia como se fosse uma água que ia subindo, 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 e aí ele viu uma luz e saía. Que era essa sensação que ele tinha na hora da incorporação. E que o Fritz quase que funcionava como um código para abrir uma frequência onde vinha toda uma equipe. Não era só ele, era toda uma equipe. É isso. Mais alguma pergunta? Se for possível, você acabou de comentar, né, que o Dr. Fritz te ensinou a utilizar essa energia básica. Ah, ele é. Você pode falar um pouquinho para nós? Talvez a partir disso outros possam começar a aprender e dar mais valor a essa energia sexual que hoje em dia é tão dispersada, tão mal utilizada. Pois é, ele não me explicou muito como é que é isso. Ele só disse que foi o Fritz que ensinou como é que ele ia curar com a energia, mas que a energia, quer dizer, do mesmo jeito que ele disse para o outro que era a energia que a gente desperdiçava, ele para mim vai dizer que era a energia sexual que ele aprendeu a usar direcionando para a cura, não é? Eu, na verdade, não sei, mas eu sei também que a energia sexual está ligada a essa parte de Kundalini, inclusive, né? E que realmente é uma energia que você tem possibilidade de cura, inclusive com as mãos. Agora, talvez a técnica ou a forma como ele praticava aquelas curas de muita gente foi que o Fritz ensinou, né? Daí deveria ter sido por aí. Agora, era sempre fazia aquele grupo grande, né? E eu ainda me lembro que o Gebaer, que é da ufologia, me ajudou quando a gente fez a pesquisa em Mato Grosso do Sul, a montar o grupo para o pessoal ser atendido, a equipe que ajudava, aquilo tudo. E ele disse que quando ele chegava muito próximo do Fritz, ele tinha a sensação que ele tinha, você também pode pegar a faca e fazer, sabe? Quase uma coisa por aí, né? Quer dizer que tinha um saber que é passado ali, né? E naquela base de que eles ficam inconscientes, pegam a faca e saem cortando, né? Quer dizer, talvez se tiver realmente acordado não consegue. Agora, nós temos, por exemplo, no Rio agora, um curador que ele já cortou, hoje em dia ele não corta, e que ele estava explicando que tanto ele, quanto mesmo aquele médium que morreu do Frei Luiz, que eles têm a sensação de que tem uma nave parada em cima, da onde vem tudo para eles fazerem a operação. E esse diz para mim que ele é consciente, ele não é inconsciente. E que para ele é muito difícil ele se ver fazendo aquelas operações, tendo consciência do que está fazendo. E sem interferir naquilo, porque a consciência normal dele não pode interferir no que a entidade está fazendo.
Nesses anos de pesquisa, né, de ser contactado, e a gente vê hoje a gente passando por um momento de muita dificuldade, Brasil, muita dificuldade, essa questão toda, e a transição planetária. Você tem notícias aí desses contactados ou mesmo de seres de outro planeta falando da transição planetária, falando do papel do Brasil, falando dessa dificuldade que nós estamos passando hoje? Olha, o ser do meu contato, aquele que eu falei da noite especial, que eu chamo de Ramon, tá? Há muitos anos atrás, ele dizia que os humanos estariam fazendo o oba-oba de todo o aprendizado, tá? E que a humanidade estava demorando a evoluir. Aí passaram-se mais alguns anos, ele disse, olha, agora a Terra está mais tranquila, porque nós já atingimos muita gente diz que não, mas isso já há alguns anos atrás, ele me disse que a humanidade já atingiu aquela massa crítica de número de pessoas evoluídas para não destruir mais o planeta. Que o único problema que ainda poderia acontecer... Aliás, eu vi alguma coisa outro dia do Divaldo Franco sobre isso também, que dizia que a gente tem a impressão que o mundo está muito ruim, mas não é a maioria. Tá? E ele coloca isso, que nós já tínhamos atingido essa massa e que, portanto, já teríamos nos livrado do pior. Mas que o único problema que o planeta ainda poderia ser era a bomba atômica na mão dos árabes lá, de algum daqueles lá, ainda poderia ter algum problema. Tá? Mas ele nunca, pelo menos esse grupo, quer dizer, que o Ramon nunca foi catastrófico, nunca foi de fazer apocalipse, dizer que o mar vai subir, que isso vai acontecer. Ele coloca isso tudo não é agora, tá? E não é por aí. E o que temos que fazer, apesar de que, quando eu volto para o Brasil, eu volto para o Brasil dizendo que eu tinha que ir mais para o sul para estar protegida, não sei por quê. O que pode estar acontecendo, possa acontecer no Brasil para cima, né? Mas eu acho que outro dia até eu estava fazendo uma pergunta sobre isso, quer dizer, que tipo de energia extraterrestre entrou nesse planeta que está fazendo tanta convulsão, né? E tanta coisa difícil, uma juventude tão complicada também, né? Mas a minha sensação é que está vindo à tona justamente para curar e que nós vamos conseguir ultrapassar isso. E que nós vamos fazer essa transição, né? Pelo menos é dentro da minha intuição. E todas as vezes que todo mundo estava vendo Apocalipse, e eu não estava, e eu estava tranquila. O que, por exemplo, quando estava aquela grande confusão para 2012, eu cheguei que aqui no Brasil estava todo mundo esperando acontecer muita coisa ruim. O que me veio a partir de outubro, em 2012, foi que teriam feito um julgamento no Conselho Intergaláctico, e que, na verdade, a partir de 2013 era um recomeço e que nós tínhamos o direito de fazer tudo outra vez melhor. Quer dizer, não sei se estamos conseguindo e se tem a data limite de 2019, se até lá vai ser o outro julgamento e se vamos passar por ele, espero que sim. Que a minha sensação é que a gente vai conseguir fazer essa transição. Acho que quando eu tive essa noite especial, tá? Ele me disse o seguinte: você está aqui mesmo para ajudar, porque a Terra vai acabar em 2 anos. Tá? Isso foi em 1981, eu acho, por aí. Tá? E foi quando começou todo aquele movimento de meditação pelo mundo, de coisa harmônica, de fazer... E 2 anos depois que se passou, 3 anos, eu vi o Dalai Lama em Londres, e o Dalai disse exatamente a mesma coisa, que o mundo era para ter acabado 1 ano antes, porque estava só com muita energia pesada em cima, mas que as meditações tinham ajudado a diluir e que o planeta tinha ultrapassado aquilo.
Eu espero que nos próximos anos, não muito longe, tá, vão começar a ter contatos não gerais, mas em pequenos grupos com orientações. É assim que eu vejo. Então, você comentou sobre a abdução, né? Isso. Você teve a oportunidade de fazer alguma pesquisa ou conversar com alguém que já sofreu isso? Quem? De abdução, em termos de ser retirado aqui por um extraterrestre? Pois é, mas a minha pesquisa nesses últimos 20 anos é exatamente sobre isso. Não, né? sim, mas... A quantidade de gente que eu já regredi com abdução, né? Mas o que eu tenho notado houve uma mudança muito grande. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, tá, a abdução era muito traumática, as pessoas tinham muito medo e eu tinha que fazer uma desprogramação grande para que pudesse aliviar. E o que acontece com a abdução, depois que a pessoa ultrapassa aquele medo, tá? E o medo não é provocado por eles, nem por nada ruim que eles façam. O medo é do próprio desconhecido, própria situação esquisita, de estar deitado numa mesa com um monte de ser esquisito, fazendo operação. Quer dizer, o medo, o trauma vem muito daí, né? Então, isso há 20 anos atrás, que havia menos informação, era muito traumático. Atualmente não é mais. Atualmente, quando eu regrido as pessoas, já tem menos casos de abdução, é muito mais de contato, tá? A abdução, de modo geral, depois que as pessoas ultrapassam esse medo, elas viram contatadas, passam a ter informações diretas, tá? E hoje em dia o que eu mais encontro é contatado muito mais do que abduzido, tá? E então eu acho que foi constatado na pesquisa, inclusive porque eu tive em Harvard, tive no congresso do MIT, tive reuniões fechadas em Harvard com cientistas sobre isso, tá? E o que ficou decidido lá numa reunião fechada com os abduzidos do Dr. John Mack, vários dias, sem imprensa, sem nada, foi que a abdução leva a uma expansão de consciência, que as pessoas melhoram, ficam melhores cidadãos, ficam mais preocupados com o planeta, com a natureza e com uma série de coisas. Então, que o resultado da abdução seria positivo, tá? E dentro do que eu venho acompanhando, o que eu venho vendo, desses primeiros abduzidos, que já estão todos com mais de 60 anos ou já morreram, a segunda e a terceira geração dos filhos e dos netos, tá, já tem uma completa mudança sobre tudo isso. Por exemplo, eu tenho regressão de filhas de abduzidos que, quando vão se veem dentro da nave e encontram com um ser feito Grey, tá, não tem medo nenhum, trata o Grey como se fosse empregado, como se fosse robô, não como um ser, né? Quer dizer, já tem uma reação completamente diferente dos pais. E acho que com toda a informação, com toda a mídia, com tudo isso, hoje em dia é comum, às vezes, eu regredir uma pessoa, a pessoa se vê dentro de uma sala, deitada numa mesa, passando por exame com aqueles seres esquisitos do lado e diz assim para mim: doutor, eu estou vendo tudo isso, mas eu não estou com medo não, porque já não tem aquele receio, porque já se tornou uma coisa mais conhecida, já deixou de ser estranho. E já deixou de ser aquele medo, será que vão nos destruir? Né? Porque já se passaram muitos anos e isso não aconteceu, né? Então, eu acho que já tem uma coisa mais calma. Agora, o que é isso? Nós não sabemos. Tem uma diferença entre contato e abdução. O contato é um padrão que foi definido no MIT. Só é abdução se você for levado contra a vontade ou dormindo por uma criatura que você vê como não humano, para um lugar que você percebe como não terrestre, tá? E que nesse lugar você passa por exames. E depois você tem alguma conversa com essas pessoas e é devolvido para o lugar de onde saiu, tá? A abdução é só isso. O que não for isso é contato, tá? Se você não passou por exame, se você se viu dentro de uma nave, se você passeou em outro planeta, se você recebeu instruções, se você estava fora do corpo, no corpo, tudo isso é contato, não é abdução. A abdução é só esse padrão. E esse padrão é muito seu, eu que faço essa pesquisa há mais de 20 anos, ele tem um princípio, um meio e um fim, tá? E a gente, quando faz a regressão, tem que pegar o episódio inteiro, tá?
E eu já sei até o que está acontecendo, eu já sei até a hora que vai terminar aquilo, porque é muito seco, padrão, e muito igual. Tá? As pequenas variações são entre os tipos de seres. Outra coisa, essa quantidade enorme de seres que roda na internet, e que mesmo as pessoas em grupos vêm e têm, e vem de Sírios, vem das Pleiades, vem de Alfa Centauro, vem de Órion, não sei lá de onde vem, é dos contatos. Tá? A abdução não tem isso. A abdução tem uma variedade muito pequena de ser. A abdução tem grey, tem reptiliano e tem os seres altos, bonitos e éticos misturados com isso tudo. E nem é uma coisa separada, eles podem estar todos misturados no mesmo lugar. Tá? E não tem mais variedade, o resto são variedades sobre o mesmo tema. Tá? Ou algum insectoide, né? Tipo louva-a-Deus, que aparece de vez em quando e que é considerado um ser mais espiritualizado. Tá? Então, geralmente, a abdução, dentro desses anos e dentro de todos os órgãos que pesquisam, é mais ou menos assim que ocorre. Agora, o que é realmente, se isso acontece, porque também está provado na pesquisa que a abdução não se passa, tanto que quando o Dr. John Mack morreu, ele estava pesquisando uma forma de criar um modelo para fazer a pesquisa da abdução, sendo um fenômeno que se passa em duas realidades. Ele não se passa só na realidade física, ele se passa numa outra realidade que também é física, mas é menos densa. Tá? Ele passa nessas duas realidades. Então, nossa ciência não tem um método para pesquisar um fenômeno que ocorre nessas duas realidades. Ele estava tentando criar esse método, né? De como pesquisar a nível científico esse tipo de fenômeno. Né? Então, é um fenômeno que superpõe e mistura ciência, religião e espiritualidade, porque ele traz isso tudo junto, né? E então não é uma pesquisa fácil, porque a única coisa que nós sabemos é que não é uma doença mental, porque o que a maioria das pessoas que não conhecem não sabem, o que os abduzidos mais passaram foi por testes de personalidade. Tem muitas baterias de testes nos Estados Unidos que foram feitas em cima dos abduzidos. Tá? Inclusive, uma das últimas, que foi feita pelo PIA, lá do Dr. John Mack, os abduzidos ficaram provados que eram mais centrados do que o grupo de controle, a média do pessoal de Boston. O pessoal de Boston estava mais desequilibrado do que os abduzidos. Tá? Então, isso foi o que eles mais passaram, porque no princípio não se sabia se era um fato real ou uma doença mental. Né? Então, muita gente não sabe disso, mas teve muita bateria de teste em cima deles. Tá? E tem uma diferença muito básica. Nos primeiros testes que foram feitos pelo Parnell e Sprinkle, que é onde começa, a pesquisa toda vai começar com o Dr. Leo Sprinkle, no Wyoming, no Rock Mountain Conference. Eu tenho todos os anais do Rock Mountain, porque é o primeiro lugar em que se encontram abduzidos, contatados e pesquisadores, com direito a falar. Os abduzidos pela primeira vez e os contatados têm voz, mesmo os contatados mentais. É o primeiro lugar. Né? Então ali começa, e ali tem a primeira bateria de teste. Nessa bateria de teste daquela época, ainda os abduzidos que têm contato físico com os seres que tinham um padrão meio esquizoide, porque eles eram fechados, eram medrosos, eles não se comunicavam, tinham o que o David Jacob vai chamar de secret life, quer dizer, uma vida secreta, porque eles tinham receio de contar. Por exemplo, essa noite especial que eu contei aqui hoje, eu levei 10 anos sem ninguém saber o que tinha acontecido. Tá? Só depois que eu vi o cientista conhecida, de transformadores da consciência, que eu tenho coragem de contar a história. Né? Então era uma vida muito secreta. Né? Quando vão fazer as outras baterias, já vão dando que eles não tinham mais essa coisa de esquizoide, já estavam muito mais propensos à liderança. E uma coisa que muito pouca pessoa sabe, quando diz que o hipnólogo pode interferir na mente do abduzido, mas não interfere nunca. O abduzido ele é facilmente hipnotizável, mas ele não é nada sugestionável. Uma das cabeças mais duras que você pode encontrar no mundo é o abduzido.
abduzido tem a verdade dele, ele não cede, sabe? Ele é muito cabeça dura, não é influenciável por ninguém. A doutora Irene Grande costumava dizer para mim: desiste de pesquisar abduzido, está tudo com a mente tomada, já controlada, tá? Quer dizer, eles são realmente muito rígidos nesse aspecto. E a última pesquisa, já bem recente, feita até aqui na USP, tá? Pelo Léo Martins, na pesquisa, já vai dar os abduzidos, que já é outra geração, completamente diferente, até porque ele não pôde aplicar o teste dele em ninguém com mais de 60 anos, já tem toda uma propensão à liderança, toda uma parte de conhecimento, já tem umas características completamente diferentes daquele primeiro teste lá atrás. Quer dizer, então isso vai mostrando uma evolução. Inclusive, gente, tem uma coisa muito interessante que eu descobri hoje em dia, que para vocês dessa parte de mediunidade deve interessar. Eu fui dar uma conferência até com o Juliano, lá em Atibaia, e aí resolvi entrar na internet para ver sobre pesquisas com mapeamento cerebral, com eletroencefalograma, e mediunidade, o que tinha de mais recente. E aí descobri que, porque quando eu fiz a minha pesquisa, nesses 4 grupos que eu falei, apesar de ter um detalhe interessante nesses 4 grupos, todos os fenômenos se passam em frequência alta, não é em frequência baixa. Seja mediunidade, seja paranormalidade, seja abdução, seja o que for, o fenômeno só acontece com as pessoas numa frequência mais alta. Mas o único grupo que tinha uma frequência alta nos frontais era o grupo dos abduzidos, dos contactados, isso há 20 anos atrás. Eu vi 2 pesquisas novas, uma inclusive do Júlio Pérez, junto com o Newberry, lá nos Estados Unidos, inclusive a ayahuasca. A ayahuasca também não tinha frontal, só tinha occipital quando eu pesquisei, e parietal, em que já acharam frequência alta nos frontais da ayahuasca, tá? E na mediunidade. Então, aí eu fico com uma pergunta, que inclusive entra dentro da pesquisa que a gente está querendo fazer agora sobre mediunidade e canalização, né, a diferença e quantos médiuns têm noção de que estão recebendo mensagem de seres e não de pessoas desencarnadas, né? A minha pergunta é o seguinte: isso teria que ser uma pesquisa, né? Por enquanto é uma pergunta. É a consciência que está evoluindo dos médiuns e por isso estão conseguindo canalizar entidades de outros níveis e já fazendo frequências altas nos frontais, né? Ou essas pessoas que agora foram testadas recentemente tiveram contato e não sabem e por isso fazem a frequência alta? Quer dizer, eu não sei a resposta, mas de qualquer maneira é interessante, né, saber essa evolução da consciência, né, nesse momento. Nossa, deu, né? Legal. Obrigada a vocês. Agradecimentos.